Pode gravar, por favor. Ok. Tá gravando. Então, vamos lá. Boa tarde a todas e a todos de novo, né, novamente. Primeiro, para que todos tenham ciência que essa reunião está sendo gravada, tá bom? Se alguém tiver alguma objeção aí, pode apertar a mãozinha, senão a gente vai continuar com a reunião. Tudo bem? Bom, primeiro, quero dizer que, para quem não sabe, né, eu, ano passado, eu saí no meio do ano, então eu deixei o Conselho de Esportes e agora eu retornei à diretoria de esportes de Campinas no início de fevereiro. Então, por causa disso, eu retornei, eu sou novamente vice-presidente do Conselho Municipal de Esportes. Tá bom? Tudo que vocês precisarem aqui da Secretaria de Esportes aqui, se precisarem de mim, eu estou à disposição. Como eu disse, o Fernando está numa reunião com o prefeito, Dário Saad, mas ele pretende, né, ele acha que ele vai conseguir entrar aqui na nossa reunião, mas como a gente tem horário e tal, ele pediu para que eu fosse seguindo a pauta. Então, o que acontece? Então, foi feita essa convocação, e a pauta dessa convocação é para a gente falar de uma questão, de uma situação que está acontecendo com os projetos do FIEC, que é o Fundo de Investimento do Esporte de Campinas. O que acontece? A gente, aliás, se o senhor Israel e o Serginho estiverem presentes, quiserem também me ajudar a falar do FIEC, por favor, tá bom? Que são os que trabalham mais diretamente com ele, né? O que acontece? A gente fez um novo edital no final do ano passado, e aí as entidades entraram com as propostas de trabalho, e houve um processo seletivo feito por uma comissão de avaliação, né, que é obrigatória de ter agora por lei. Essa comissão de avaliação, o Fernando, obviamente como secretário, o doutor Eduardo como diretor, eu como diretor de esportes, e 4 professores da Secretaria de Esportes, que foram os avaliadores. Então, a gente fez todo o processo de seleção e a gente fez uma classificação de todos os projetos que foram inscritos. Só que, como vocês sabem, a gente não tem recursos financeiros para bancar todos os projetos. Então, obviamente, se eu não me engano, Israel me corrija, foram na área do paradesporto, todos os 5 projetos foram contemplados, e na área do desporto, né, do esporte de formação e rendimento, foram, ou vão ser contemplados, né, foram selecionados, né, 22 projetos. E os outros demais foram todos classificados. Todos os projetos, a gente entende que são projetos relevantes, importantes para a cidade, eles são nossos parceiros, e, obviamente, aqueles que talvez não sejam contemplados, a gente, de alguma forma, ainda a gente tenta ter uma parceria, porque todos são muito importantes. Oi, pode falar. Não sei se você está segurando o celular com as mãos, tá atrapalhando bastante o som. Tenta fixar ele, sem precisar segurar, que aí o áudio fica bom. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Assim fica melhor? Tá engraçado, mas tá. Porque eu não tenho onde pôr aqui. Espera aí. Deixa eu ver. Melhorou? Melhorou. Tá bom. Então, o que acontece? A avaliação do FIEC, ela avalia os projetos.
Agora, quem dá o mérito, após a avaliação, quem diz qual o mérito do projeto é a gestão. E no final, assim, quem determina realmente qual projeto vai ser contemplado pela lei, é o secretário que faz a determinação. Entenderam? Então, quer dizer, os projetos foram avaliados, e aí a gente está tendo uma situação que é o seguinte: o Tai Chi Chuan, que é um projeto muito legal, que já foi contemplado nesse FIEC que vai terminar agora em junho de 2025, né? Então ele teve 2 anos de FIEC, do meio de 23 até agora o meio de 25. É um projeto que é relevante. A gente fez pesquisas e conversou com os responsáveis. O Tai Chi Chuan é considerado um esporte, e ele tem até federação e tudo mais. Até o Israel me comentou que tem atletas da equipe aqui de Tai Chi Chuan de Campinas que tem títulos importantes e tudo mais, tal. Mas, então, o Tai Chi Chuan, nas avaliações, ele se classificou entre os que, teoricamente, serão os contemplados. Acontece que a gente tem uma situação aqui que o Tai Chi Chuan, para nós da Secretaria de Esportes, ele não faz muito sentido. Até porque uma das prioridades nossas é a participação em jogos regionais e em jogos abertos. Então, a gente prioriza atender as entidades que têm as modalidades que participam desses eventos. E o Tai Chi Chuan não participa nem de jogos regionais e nem de jogos abertos. Então, o que nós gostaríamos de escutar de vocês, porque, como eu disse, a decisão final é prerrogativa do secretário. Isso está escrito na lei do fundo do FIEC. Mas o Fernando achou por bem, antes de tomar uma decisão final, de escutar o conselho. O que o conselho pensa em relação a essa situação? Porque a gente está muito assim preocupado, porque por essa questão de, claro, a gente admite o Tai Chi Chuan como uma modalidade esportiva, a gente acompanhou o trabalho nesses últimos anos, tudo mais tal, mas em termos de prioridade para a gente, ele não seria prioridade. Então, o Fernando pediu para que quem quiser comentar, dada a sua opinião, para que depois ele decida, por uma decisão final, se a gente vai vai contemplar o FIEC, o Tai Chi Chuan, ou se a gente vai colocar na lista o próximo, né, a próxima entidade que está classificada e que, teoricamente, não seria contemplada. Eu fiz entender, vocês conseguiram me entender bem, todo mundo me entendeu, e então eu gostaria que a palavra fosse aberta aí, e quem quiser comentar, falar, o que pensa, se acha que a nossa prioridade ela tem sentido ou não. Nós aqui da secretaria, porque a gente vive isso todos os dias, então aqui o Edson, né, que é o Neno, a gente já discutiu isso aqui, o Serginho, que é conselheiro, já discutimos, a Ana Paula, que é conselheira, eu, o Fernando, bom, quem é do conselho que trabalha aqui internamente, a Ana Luísa, que está representando a Deise,
a Deise é a titular, a Ana Luísa é a suplente, a gente tem uma posição em relação a isso, né? Porque essa questão de jogos regionais e jogos abertos é prioridade para nós, mas nós gostaríamos de escutar as outras pessoas do Conselho. Tá bom? Israel, se você quiser completar alguma coisa, ou alguém quiser, ou o senhor Serginho, que é da área técnica do FIEC, se ele quiser falar alguma coisa, por favor, estão à vontade aí. O Fernando já está presente na reunião também, se ele quiser a Fernando, palavra dele. Fernando, por favor. Boa tarde a todos, tudo bem? Desculpa aqui que eu estou com um grande problema aqui no negócio de áudio. Acho que vocês me ouvem, mas eu não ouço direito. Mas eu ouvi um pouquinho do que o chinês falou. Eu pedi para ele, peço até desculpa a todos, que eu estava numa reunião aqui com o Dário. Aí agora, então, cheguei um pouquinho atrasado. Vou fazer um resumão, eu acredito que o que eu entendi ele já tinha falado. Como eu falei na outra reunião, eu pedi para fazer uma convocação extra, caso a gente tenha alguma, não digo dúvida, mas alguma situação que a gente possa, de repente, o Conselho nos ajudar a seguir uma decisão, sendo que a decisão final para a gente estabelecer convênio, depois de todo o processo de chamamento do nosso edital, ele só gera, na realidade, um ranqueamento dos projetos para que depois a gente decida de efetivar esse convênio. E a gente deparou esse ano com praticamente o dobro de projetos daqueles que foram possíveis ser contemplados. Então, metade ficaram de fora. E bons projetos, e projetos que são de interesse até mesmo da comunidade esportiva da cidade. Lembrando que todos os tipos de manifestação esportiva é importante para a nossa cidade. A gente tem que ter um foco mesmo porque o dinheiro é curto, então a gente tem que fazer uma delimitação quanto a isso. E a gente deparou com a questão do Tai Chi Chuan, que nos outros um ano passado ele foi contemplado, mas a gente viu que ele não tem tanta sinergia com o que acontece nas modalidades mais tradicionais, sem deixar de lado os pontos positivos dessa modalidade, sobretudo na questão de qualidade de vida e todos os quesitos pedagógicos que tem dentro dessa modalidade. Porém, é uma modalidade, lógico, não é olímpica, que nem é nosso foco, não é uma modalidade foco nos jogos abertos, jogos regionais, jogos da juventude, JOME, não tem muito esse sentido. Mas não deixa de ser uma modalidade. O que a gente pediu para convocar vocês, a maioria aqui é da área até mesmo do esporte, ou então até mesmo ter a visão daqueles que não são ligados ao esporte, de saber se é mais quase que uma votação, mas quem quiser fique super aberto a falar, sobre a questão da inclusão do Tai Chi Chuan como uma modalidade a ser fomentada pelo poder público dentro do FIEC, que vão receber por volta de 100 mil cada ano, para desenvolvimento de Tai Chi Chuan. Mais ou menos só fazer um contexto aqui do que acho que o chinês deve ter falado, que sinceramente eu não ouvi direito aqui, porque eu estou com problema no meu áudio. Alguém quer falar, manifestar-se? Fernando, posso fazer uma pergunta? Duas? Dá para escutar? Pode fazer, eu só vou colocar a orelha próxima. Dá para escutar. Dá. Então, eu acho assim, sou a primeira a falar, mas eu já participei de quase 15 jogos abertos, 13 jogos regionais, mas estou na educação. Então, eu vou falar do meu lugar hoje.
Então, a pergunta é essa: existe no edital essa situação de que seria privilegiados os esportes que participam dos Jogos Abertos ou regionais? Se quiser o Israel falar, mas não tem nenhuma prerrogativa que tem que ser de Jogos Abertos e Jogos Regionais. Não fala nada em priorizar a aprovação desses projetos. O que fala é que os projetos cujas modalidades estão incluídas na relação das modalidades que são disputadas nos Jogos Regionais ou Jogos Abertos, que aí o atleta ele tem que obrigatoriamente representar o município de Campinas nessas competições. Essa é a única questão que está ligada a Jogos Regionais e Jogos Abertos. É o vínculo do atleta ao município de Campinas. E, no caso, essas entidades elas podem ser convocadas pela secretaria para representar o município. E se caso desclassificasse essa modalidade, eles podem recorrer? Não é uma etapa de desclassificar. Todos já estão classificados, né, dentro do processo de seleção. Agora, cabe à secretaria formalizar a parceria com essas entidades que foram classificadas. Aí é decisão da secretaria, mediante justificativa, enfim, do interesse público, ela definir com quem ela vai formalizar essas parcerias. Nenhuma das entidades que foram classificadas, elas têm o direito adquirido da celebração. Isso da opção da secretaria, decidir se ela vai formalizar ou não, é ela que decide. Ela pode formalizar com todas as 22 classificadas, que a gente tem recurso, né, para celebrar com 22 na área de rendimento e formação, ou ele pode simplesmente, se a secretaria entender que nenhum projeto é interessante, não celebrar parceria com ninguém. Aí, se não celebrar a parceria com, no caso, é a Federação Paulista de Kung Fu, esse projeto de Tai Chi, a gente vai justificar isso no processo, dizer o porquê não está celebrando com ela, e aí convoca a próxima entidade mais bem colocada dentro da classificação final. Tá, obrigada, eu agora entendi. Eu levantei a mão, apareceu para alguém aí? Apareceu aqui. Pode falar. Vocês estão me escutando, né? Eu estou entendendo o seguinte, que os trâmites já correram, né? As OSCs já foram classificadas e que a Secretaria de Esportes tem toda a prerrogativa de escolha para tomar essa decisão, não é? Então, o que a gente está fazendo aqui é um exercício acho que democrático, até para escutar a opinião das pessoas. Então, eu fico assim, eu acho muito bacana que isso aconteça, porque você envolve as pessoas no que está acontecendo, na realidade mesmo que a gente está vivendo, e, do meu ponto de vista, eu vejo essa situação de uma maneira muito boa. Quer dizer, a gente tem mais instituições com qualidade sendo classificadas, a gente tem projetos bem escritos sendo classificados, então a gente tem, a gente está vivendo um momento muito bacana para o FIEC e para a Secretaria de Esportes. É essa a leitura que eu faço. Então, acho que eu fico feliz com essa reunião, com o teor da reunião, e eu penso o seguinte, em relação a essa decisão, eu acho que é uma escolha da Secretaria de Esportes. Eu penso que qual é a prioridade do FIEC? Né? Aqui a gente não está avaliando o mérito das propostas, ou o mérito da modalidade, ou o mérito da OSC, não é isso que está em discussão. A discussão é a representatividade de Campinas em eventos esportivos, né? Que acho que talvez seja uma das metas aí do FIEC.
Então, se a gente for pensar basicamente nisso, eu concordo com a fala do chinês. Essa é a minha posição. Alguém me ouve? Eu troquei de celular aqui. Estão me ouvindo? Eu levantei a mão. Alguém me ouve? Pode falar, Giovana. Sim, está todo mundo ouvindo todo mundo. Boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta. O foco do FIEC já deu para entender que é apenas assim voltado para a competição, para os jogos? É isso? Ou não, Vanim? Não necessariamente é. Não necessariamente é. A gente só precisa, é o que eu falei, tem uma amplitude muito grande. Dos esportes que vão defender Campinas. Então, o que a gente faz é que a questão de defender Campinas, a gente coloca como uma prerrogativa de quem recebeu o FIEC, que ele tem que dar uma contrapartida de representar Campinas. Mas vou dar um exemplo para você. Por enquanto, não teve nenhuma manifestação quanto a skate. Skate não vai representar Campinas nos jogos, porque por enquanto não tá lá nos jogos. Mas é uma modalidade que tem uma evolução muito grande, está com o olimpismo e está cada vez mais crescente. Então, é uma coisa que a Secretaria de Esporte tem que ter um olhar um pouco diferenciado, mas não necessariamente está nos jogos. Então, assim, é uma amplitude muito grande. O negócio é que, quanto mais a gente precisa focar em algo. Se a gente tem modalidades ali que está pulverizado de uma forma muito grande, e o Tai Chi é uma coisa muito específica. É isso que eu queria saber. O Tai Chi tem muita procura? Ou não? Vocês fizeram esse levantamento sobre a procura, sobre a prática? Tem muitos? Vocês... A gente pode pensar, se o chinês, não sei se tem um levantamento, ou então o Israel, porque a gente já fomentou por 2 anos. O chinês, você sabe como é que foi? Fernando, eu acho que o Serginho, a gente fez agora mesmo a gente está, o Serginho pode ajudar, não sei se ele vai lembrar de cabeça, mas a gente fez um relatório agora, porque todas as entidades que são beneficiadas com o FIEC têm que mandar para a área técnica relatórios bimestrais de como está andando o processo. Então, Serginho, eu não sei se você pode dar uma ajudada aí com esses números que a Giovana perguntou. Você pode dar uma ajudada aí, Serginho? Oi, chinês. Desculpa, meu computador deu problema aqui, eu saí da reunião e voltei agora. Eu não ouvia o questionamento da Giovana. Eu só queria saber, assim, não estou querendo causar, não, tá? Já causando, né, Vaninha? Mas, assim, se há muita procura, se o Tai Chi, porque, como o Vaninho falou, é a parte pedagógica, é a parte da saúde mental, que a gente também não pode deixar de lado. E se tem uma procura grande, eu entendo que o FIEC a gente vai investir nos esportes que vão representar Campinas. Eu só gostaria de saber se o Tai Chi teve uma procura, porque nós, na universidade, a gente está lutando para essa coisa da saúde mental, entendeu? Da yoga, do Tai Chi, de estar presente. Então, isso me pega um pouquinho. Se ele teve muitos alunos que procuraram, na minha opinião, eu acho que valeria a pena manter, mesmo não sendo um esporte pensando na saúde mental da população, que não anda muito bem. Giovana, eu tenho aqui... Desculpa, só para complementar aqui, Serginho, só um segundo. Eu tenho aqui um levantamento que a gente faz em cima dos relatórios que eles apresentam, do quantitativo de atendimento. Ele apresenta aqui uma média de 30 alunos, né, tanto masculino, 30 masculino e 30 feminino.
Essa é a média que ele apresenta nos relatórios. Agora, tem que ver o média acompanhamento, né? O acompanhamento na prática se confirma isso, né? Não, é uma média boa. Eu quis perguntar porque a gente está atrás de pôr Tai Chi lá na PUC, pensando na questão da saúde mesmo, mental, da prática pedagógica, do saber respirar, do entrar de alinhar tudo com propriamente o corpo, etc. Então, assim, eu vejo assim, se estiver dando certo e se vocês acham que valeria a pena continuar, porque pega a parte de saúde mental da população, desculpa, eu votaria o Tai Chi, mas entendo totalmente a visão de vocês enquanto FIEC e competição. Perfeito. Posso falar? É um ponto de vista. Agora, quem quer falar? Pode falar. Não, sou eu. Bom, Serginho, pode falar. Deixa eu dar uma contextualizada aí no edital do FIEC, que talvez não seja claro para muitas pessoas, né? O FIEC, quando ele foi criado lá atrás, ele englobava várias áreas de atuação, inclusive a área de participação e lazer, né? Como o recurso da secretaria é baixo, nos anos houve uma mudança na estrutura do FIEC, do edital de chamamento, com relação a como que o projeto ele precisava ser apresentado. Então, o FIEC hoje, ele é representação do município de Campinas. Ele não é mais participação, ele não é qualidade de vida, ele não é nada disso. As instituições precisam comprovar duas equipes, uma equipe de competição principal e uma equipe de formação. É isso que é avaliado. Então, quando a gente fala, por exemplo, de volume de alunos, isso é muito subjetivo, porque eu posso ter um projeto de vôlei de praia que tenha 6 atletas, ele tem 2 masculino, por exemplo. Ele vai ter 2 ou 3 atletas da equipe principal e 3 da equipe de base. E ele vai ser contemplado, se o projeto for bom, porque o foco é a modalidade. Da mesma forma, eu posso ter um projeto de atletismo que vai ter todas as provas do atletismo, então eu vou ter 50 atletas de formação e 50 de rendimento, por exemplo. Então, essa questão, eu não sei se todo mundo entendeu, se ficou claro, mas o edital é formado dessa forma. Então, as equipes, os projetos, eles precisam necessariamente apresentar, olha, eu tenho uma equipe de rendimento, eu vou competir nessas competições. Eu tenho uma equipe de formação que eu vou participar dessas outras competições. Então, a ideia é que a gente tenha um processo continuado. Ele está fazendo a equipe principal, ele está equipe de base, para que a base alimente a equipamento e por aí vai. Então, o foco do FIEC é esse. Por isso que a discussão em cima da questão do Tai Chi começou na secretaria. Eu vou dar um exemplo aqui, saindo de uma modalidade, que aí a gente vai discutir se é modalidade ou não é. Na faculdade, esses dias, eu também sou professor universitário, teve uma apresentação do TCC sobre CrossFit. E a menina que apresentou o projeto, ela mostrou, tem competição de CrossFit. E aí, como que funciona isso? Existe uma organização, existe uma federação de CrossFit que faz uma competição. Então, aí você tem categoria de base, você não tem categoria de base, como é que funciona? Então, o edital está estruturado pensando nesse lado, porque a gente tem poucos recursos. Então, a gente teve que focar os nossos recursos no que seria o papel principal da secretaria. E dessa discussão toda é que surge esse posicionamento com relação ao Tai Chi. Então, acho que é importante contextualizar isso, Fernando e demais conselheiros, para que ajude a gente a entender por que está sendo feita essa consulta. Obrigada. Mais alguém quer falar? O Edemilton. O Edemilton. Eu acho que vocês estão me ouvindo bem? Ok. Então, eu estou voltando lá atrás, enquanto o pessoal estava falando, eu estava dando uma olhada aqui na lei, né, que instituiu aqui o FIEC, decreto 22446 de 2022.
ele fala lá no artigo 2º e inciso 1, apoiar, né, que seria a finalidade, apoiar o desenvolvimento do esporte e do lazer no município em suas diferentes manifestações. Quer dizer, então, se a gente pegar algum esporte que já esteja concretizado, vamos dizer assim, já esteja mais estruturado, esse primeiro inciso, ele perde um pouco a finalidade, que nós procuramos, né, esportes para um desenvolvimento, né, de incluir o Tai Chi, por causa disso, né, ele está num estágio, vamos dizer assim, primário e tentando um desenvolvimento. Eu acho que a finalidade do FIEC é justamente apoiar esse desenvolvimento. Eu sei que a verba é curta, situações, e também né, a palavra final aí é do Vanin, mas eu votaria com esse foco, né? Eu votaria a favor com esse foco, né? Desenvolvimento, né? Esportes que estão começando, então precisa ter um norte, uma oportunidade, né? Então seria essa a minha palavra, com base na finalidade principal do FIEC. Ok? Mais alguém? Licencinha, eu posso falar? Estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Estão? Na verdade, eu gostaria de emitir também a minha opinião acerca disso. Eu concordo com o chinês e a Bia. Eu acho que a questão de contemplar o fato do Tai Chi ter sido contemplado os outros da última vez, da outra vez, e a gente entender que isso é um benefício realmente para o município e tudo mais, mas eu acho que oportunizar outras modalidades que estão aí também sendo direcionadas e a gente pode levar isso para um público maior, eu entendo também pertinente. O Vanin chamou a atenção do skate, de repente a gente tem uma projeção aí de interesse, então, assim, nós temos que ter essa visão também. Entendi a Giovana, mas isso não quer dizer que a gente vai se omitir com relação aos outros, o esporte do Tai Chi e tudo mais. Mas eu acho que contemplar outra modalidade no lugar do Tai Chi talvez seja importante, sim, para a diretoria de esportes, para a Secretaria de Esportes e para o município, para toda a população. De repente, a gente tem uma busca maior dentro das outras modalidades. Então, eu concordo com o chinês. Duas vezes, Carla, né? Oi? Uma vez que ele já foi contemplado 2 vezes seguidos, então, né? Da oportunidade. É isso que eu entendo, Giovana. Talvez não, a gente oportunizando e dando esse gás para a Secretaria de Esporte, eu entendendo, eu sei que a decisão é do Vanin, de toda a direção, mas eu entendo que contemplar uma outra modalidade no lugar do Tai Chi, por ser muito específico, eu acho que vai ser uma coisa diferente, uma coisa boa para a Secretaria nesse sentido. Entendeu? Eu acho que para toda a população da Campineira. Então, assim, a gente tem que pensar nesse sentido. Então, é essa a minha opinião aí, sendo da APESEC, eu entendo que a gente, fazendo parte do conselho, eu entendo que isso seja pertinente dessa forma, entendendo completamente que o chinês colocou, que a Bia colocou. Estou, assim, na verdade, fazendo... na verdade, expressando a minha concordância em relação ao que ambos disseram. Tá bem? Legal, obrigado, Carla. Só apontar algumas coisinhas aqui. Primeiro, depois no final a gente faz a votação, não sei se o Israel já está pegando, eu tenho que me abster, porque na verdade eu tenho que ouvi-los para depois fazer o que eu vou decidir. Não adianta eu falar aqui e tudo mais.
Eu queria até ouvir mesmo, até mesmo o Kleber, que está representando a Secretaria de Saúde, porque o que a Giovana falou é bem interessante, a questão da qualidade, até mesmo de qualidade de vida da população, que realmente está muito preocupante. E o que a gente está falando, que a gente está avaliando de celebrar ou não esse convênio com o FIEC, e não necessariamente que estou fechando portas para um projeto desse, por outra instância da própria prefeitura. De repente, eu consigo algum patrocínio para tal, de repente tem um mecanismo junto com a Secretaria de Saúde para atender isso. Estou falando exatamente a do FIEC, tá? Não estou... É por causa de o fundo, para que a gente está tentando, sendo que a gente tem o dobro de projetos que está sendo contemplado. Então, eu queria até ouvir até do Kleber, que é profissional de educação física, foi da Secretaria de Esporte, está na Secretaria de Saúde. A gente sabe que eles têm um programa enorme de Liancum no centro de saúde, que tem também essa mesma sinergia, até um pouquinho com o Tai Chi. Lembrando que a gente pode, todo tipo de modalidade, a gente pode encarar ela como um hobby, como um mecanismo de qualidade de vida, como até mesmo um instrumento profissional, da mesmo modo que o Tai Chi pode ser como esporte, como pode ser também uma prática cotidiana de qualidade de vida, até mesmo ligado à saúde. Então, Kleber, se você puder falar um pouquinho. Boa tarde, posso sim. O Tai Chi compõe também as práticas integrativas complementares, que faz parte também das ações da saúde. E entendo também que é fundamental, acho que toda atividade física, e o Tai Chi pode colaborar nesse sentido, para a promoção da saúde, prevenção da doença. Mas eu entendo que acho que talvez o escopo da Secretaria de Esportes, o cobertor é curto, né? Então, acho que em termos de promoção de saúde, o Tai Chi é uma excelente atividade, mas talvez a Secretaria de Esportes tenha outras prioridades. Então, é duro, né? Porque, assim, acredito, mas acho que não já que tem que ter o foco, né? Não dá para investir em tudo, acho que talvez Secretaria de Esportes deva ter outras prioridades. Eu, né, sou um defensor da atividade física, acredito muito. Até numa última reunião que eu tive a oportunidade de participar, que eu perguntei o porquê os esportes de participação não fazem mais parte, né? E aí entendi que o FIEC tem outro perfil agora, que prioriza os esportes. Então, eu acho que, como Secretaria de Esportes também, dessa casa, falo com muita tranquilidade, eu acho que o foco deve ser outro, entendendo todos os benefícios para a promoção da saúde, do Tai Chi como das outras atividades físicas. Mas acho que, enfim, funciona. Acho que se a gente estivesse falando de promoção, não que o esporte não seja também, né? Mas a gente está falando mais da prática esportiva, das modalidades, né, específicas, e não tanto de promoção da saúde e qualidade de vida. Se fosse assim, concordaria com a permanência, mas eu acho que, uma vez que a gente tem que priorizar, o foco deva ser outro. O Evandro pediu a palavra. Boa tarde aí, pessoal. Só para corroborar aí, né, lembrando que eu represento o CREF, né, o CREF acabou de, assim como o Kleber falou agora, soltar uma publicação que fala das práticas integrativas, né, então super importante, mas lembrando dos 3 vieses, né, performance, esporte e atividade física. E acho que, como foi falado, o Vanin falou, né, então acho que a questão do FIEC aí está voltada a essa questão de esporte de rendimento, e talvez, como o Kleber falou, talvez aí uma parceria maior entre saúde e a área realmente de atividade física, isso é importante, corroborando com o que a Giovana falou também, nós que somos aí da área acadêmica, e essa área da saúde, né, tem uma expansão gigantesca. Mas eu acho que é bem isso mesmo, já que, como o Vanin falou, de repente isso é para o FIEC. Daqui a pouco surge aí um patrocínio, que eu acho que é super viável, muita gente talvez tenha esse interesse,
de uma prática que já há 2 anos está consolidada, né, e de repente tem aí um investimento para que ela continue. Então, eu acho que o cabimento aí voltado ao FIEC está correto. Obrigado. Obrigado, Evandro. Obrigado, Clébio. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Fica super à vontade. E é isso mesmo, gente. Eu acho que só para... Não é questão, não. Eu acho que o contraditório aqui que é importante, senão não teria conselho. É para ter o contraditório, é para ter uma visão de cada um, para a gente poder até me ajudar também na decisão, porque eu não quero ser ditatorial se é isso ou é aquilo. O projeto foi muito bem escrito, mas a gente sabe que a questão não é só de ser bem escrito, mas se tem interesse para uma comunidade como um todo, e é por isso mesmo, aqui é para a gente soltar o que acha de interessante e falar mesmo, super à vontade. Pode falar, Ana. Posso falar, Fernando? Ligou um caminhão aqui do lado da minha. Mas é o seguinte, ó, eu entendo que todas as modalidades esportivas trabalham também com a saúde mental. Todas as modalidades, com criança, com adolescente, com adulto, com idosos. Né? O esporte, ele favorece a questão da saúde mental, da física, da questão esportiva, do jogo, a questão psicológica. Então, logicamente, o Tai Chi parece ser algo mais específico em relação à questão da saúde mental, mas todos os esportes trabalham isso, né? Essa questão, né? Então, e uma outra situação, realmente, os projetos, as pessoas que são responsáveis atualmente pelo Tai Chi são pessoas de muita competência, pessoas assim que a gente conhece super bem, mas existe outras secretarias, existem outros fundos, né, outros conselhos que têm os seus fundos, que têm mais esse caráter social, de qualidade de vida, e a gente, como o nosso cobertor é curto, né, como todos falaram, a gente pensa realmente numa questão da competição, das quais a gente participa, que no caso, por exemplo, prioritariamente são os jogos regionais e os jogos abertos. Então, por isso que a gente tem essa discussão, mas o que o Fernando falou, tenho certeza disso. Eu acho que a gente está abrindo essa conversa porque a gente tem muito respeito pela entidade que faz o Tai Chi, muito respeito, mas como o nosso cobertor é curto, a gente está pensando em priorizar o que vai representar a Secretaria de Esportes e Campinas nas competições que é de interesse da nossa secretaria. É isso. Mais alguém? A Ana Paula tinha pedido. Não, acho que já falaram o que eu ia dizer, mas assim, só reforçando o que o Serginho falou. O edital, ele prevê, então, são 2 equipes, né? Uma equipe de formação, né, que a gente chama de base, e uma equipe de rendimento. Então, nesse caso, o Tai Chi, ele não entraria como uma ação de promoção à saúde, de massificação do esporte, se a gente tivesse uma linha, como tinha antes, que o Kleber falou, de participação e lazer. Então, assim, não é que seriam aulas abertas para uma grande quantidade da população, conforme a Giovana questionou. Não, é exatamente voltado para o esporte, entendeu? Então, nesse caso, o Tai Chi aqui, ele atenderia menos pessoas, porque o projeto ele tem uma quantidade certa que ele vai atender, que é uma equipe de base e uma equipe de rendimento. Não seria uma atividade promovida para toda a população. Então, eu corroboro do que meus colegas falaram, de que assim, talvez o Tai Chi caiba, né? Acho muito importante o trabalho com a saúde mental, concordo plenamente, mas acho que não é o caso aqui especificamente, entendeu? Talvez, como o Kleber falou, né, em outras práticas, nas práticas integrativas, em parceria com outras
com outras secretarias. Para aí sim, a massificação da atividade, né? E aí todos os benefícios que ela proporciona. Mas no nosso caso aqui, o cobertor sendo curto, né? Realmente acho que não é a nossa prioridade. Mais alguém na fila aí, Israel? Não, ninguém pediu. Mais alguém quer falar alguma coisa? Porque senão, aí eu peço, não sei, o que você prefere, Israel, que o pessoal escreva aí a questão de ser, a gente faz uma enquetezinha de quem Eu tentei montar aquela enquete que eu fiz da outra vez, só que ele, não sei, o sistema aqui, ele está jogando para outro caminho, ele está dando a opção de se anexar uma apresentação, então tá estranho. Eu vou colocar no bate-papo aí se é favorável ou não, aí cada um escreve, se for favorável escreve sim, se for contra não. Então, lembrar que é favorável a quê, né? A celebração, isso. A celebração, ou se é isso, eu coloquei eu coloquei no bate-papo aí, para ficar mais claro. Eu não estou tendo acesso. Pode dar uma ajuda aí, Israel? Como que eu entro no bate-papo aqui também, que eu estou perdido. Aí na tela do celular tem um ícone aí de uma pessoa, né, com a cabecinha, o corpinho e um pontinho vermelho. Acha ele aí. Achei. Achou? Obrigado, aí. Achei aqui. Agora você consegue digitar. Obrigado. Só para ele não perder de goleada, então pode sim. Eu consigo fazer reflexão, mas não consigo fazer o sentido. Tá sem o microfone, Fernando. Tô achando que eu estava arrasando a minha fala aqui. A questão é que a questão não é nem de sim, não e de goleada e tudo mais, né? Eu acho que é o seguinte, se de repente, depois de toda essa avaliação, se para mim eu decidir que vou celebrar, para mim é ponto final, celebrou, segue a vida. Se eu avaliar de não celebrar, é uma questão depois de eu buscar caminhos também de poder o projeto dar continuidade de uma outra forma, com outro contexto também, até no contexto da que a Giovana falou, massificar para reverberar essa prática integrativa para atingir outros objetivos que são diferentes dos nossos do FIEC. Então, o ato do não também sobra para mim uma incumbência muito grande aqui, porque, como o chinês falou, é uma entidade respeitada. Acho importante até, para quem quiser fazer convênios ali, de repente Unicamp, a PUC mesmo, até a própria, depois a gente pode conversar com a saúde, tem uma OSC com isso, né? Não é uma pessoa física, nem uma empresa, é uma OSC constituída e está apta a receber todo tipo de verba, porque ela está com a documentação toda feita. Então, cabe agora a mim procurar outros caminhos também para seguir esse projeto de uma outra forma. E é Israel.
Acredito que era só isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser perguntar, Não, está à só disposição. para ver se todos votaram aí. Aparentemente sim. O pessoal está com o bacalhau lá salgando, o pessoal está louco para fazer o bacalhau para amanhã. E aí o pessoal, vamos embora, bora. Não, aparentemente todos já deram opinião ali. Eu não votei ainda, mas é para não celebrar perseguido. Tinha o Neno ficou olhando o bacalhau dele, e aí ele esqueceu de votar. Votado? Votou? O Neno não escreveu, mas... Não, ele não escreveu, mas ele falou, né? Então, está registrado de qualquer forma. Tá. Perfeito, então, gente. Gente, primeiro, obrigado pela disposição da gente poder ter esse bate-papo, que foi extremamente leve, mas enriquecedor de cada um, ponto de vista. Eu fico muito feliz, porque é importante ter esse contraditório. Pra falar a verdade, eu adoro o contraditório, porque faz a gente cada vez mais abrir a nossa mente para ter outras visões. O importante aqui também, cada um tem sua experiência, também cada um traz a sua área como uma visão, e para nós é imprescindível. E eu tenho certeza que eu acertei em fazer essa decisão de chamar o conselho para nos ajudar nessa decisão. E também desejar a todos aí uma feliz Páscoa, todos com a sua família, coma bastante ovo de Páscoa, deixe um pouquinho o esporte agora de lado, vá comer chocolate sim, que faça bem. E depois, na terça-feira, se quem quiser, na segunda, fica o convite, que a gente tem a nossa prova Tiradentes Ciclismo no Norte e Sul, e que super à vontade a ver todo mundo pedalando. E todos tenham, então, uma ótima Páscoa e abençoado. E numa próxima reunião a gente chama para falar de outros assuntos. Tá ok, gente? Fernando, um abraço, só... beijo. Oi. Pô, Fernando, só... terminei minha fala, que bonita. Eu deixei. Poxa. Não, eu não quis interromper, pô. O Evandro, se eu não me engano, desculpa se não foi ele tinha comentado da gente definir um calendário de reuniões, das próximas reuniões. Eu não sei se você quer ver isso agora, ou se a gente passa para eles, define esse calendário e passa para eles pelo WhatsApp, deixa lá no portal. Vamos fazer assim, deixa eu dar uma olhada, porque eu não estou com a minha toda a agenda aqui, para ver o período, que é interessante mesmo para a gente planejar mesmo todo o coisa. A gente coloca possíveis datas, sempre de forma online. No final do ano a gente de repente faz presencial, para a gente cada um trazer um bolo, um café, que a Ana Luísa adora isso daí. Eu tenho certeza que os outros também gostam, e a gente aproveita, faz um happy hour no final do ano. E aí a gente passa umas datas possíveis e a gente vai trocando figurinha ali dentro do WhatsApp. Fica mais fácil que segurar o pessoal aqui na nossa reunião. O que vocês acham? Pode ser assim? Fechou. Perfeito, então. Então tá bom, gente. Tudo de bom a todos. Valeu, obrigado. Até bom feriado para todo mundo. Tchau, obrigada. Bom feriado.